Aqueles dias mágicos que passei ao lado de Jesus e de minhas irmãs e irmãos, não consigo jamais apagar do coração a mágoa que alguns deles me deixaram. Não que eu estivesse ali como tola na roda dos moços. Fiz o que tinha que fazer. Levantei-me para defender meu ponto de vista sempre que julguei necessário. E foi por isso que cheguei até o fim. Só porque enfrentei todos os que se opuseram a mim, pude ver nosso mestre no túmulo de Arimateia. É só por isso que estou aqui, finalmente, dizendo o que guardei por tanto tempo dentro de mim. Mas isso não quer dizer que a desconfiança de André não tenha me machucado, ou que as palavras de Pedro não tenham sido facas em meu peito. Sofro ao lembrar. Houve uma vez em que ele quis calar minha boca, machucou-me profundamente. Mestre, não podemos aceitar que essa mulher tome nosso lugar. Ela fala demais e não nos deixa falar. 26. E o mestre praticamente o ignorou, demonstrando que, ao contrário de nós, especialmente Marta e eu, os homens não o estavam compreendendo. Por que tanta agressividade? Medo de reconhecer a inteligência feminina? Repensando tudo o que aconteceu, revendo os momentos que vivi e os que não vivi, esforço-me para entender todas as coisas. Em que dia da criação o Senhor terá dito aos homens que eles eram mais sábios ou mais importantes que as mulheres? Logo no primeiro, arrisco dizer, pelo menos será isso o que muitos deles responderão. Não foi quando criou o homem à sua imagem que nós ficamos para trás? Pelo que me lembro, está escrito lá no comecinho. Disseram que saímos do forno divino quando Adão já havia deixado o útero da terra, quando o primeiro humano já respirava, e eu acrescento, com o nariz apontado para o céu. Mas talvez tenha sido no 7º dia que o Senhor Deus disse aos homens que eles eram superiores a nós. Em que dia foi, afinal? Ou o Senhor nunca disse nada disso? Lembro-me muito bem que pouco antes de ser levado à cruz, no Monte das Oliveiras, quando nosso mestre foi dormir, os homens começaram a discutir entre eles. Sou tentada a pensar que foi também quando o Senhor dormia, no 7º dia, que os homens aproveitaram-se de sua ausência, usaram a força que tinham e nos escravizaram. Quantas vezes bateram em nós para mostrar quem mandava? E continuam batendo, meu Deus. Basta ver o que aconteceu com Maria da Penha. Levou um tiro na coluna, ficou paraplégica, foi eletrocutada e aprisionada pelo marido. Só de cadeira de rodas chegou ao tribunal. Em certo sentido, a força física foi uma vantagem concedida aos homens. E lá na Idade da Pedra, quando o ser humano era quase um macaco, eu posso até entender que na falta de um cérebro mais desenvolvido, o mais forte se achasse no direito de mandar. Mas a humanidade evoluiu, ou não. Darwin nos esclareceu. O Senhor não concorda com isso? E não me venham com mitologias. Mesmo que tivesse comido da tal árvore do conhecimento, Eva, a mulher imaginária, não poderia ser culpada de coisa alguma. Imagino quanto seja difícil enfrentar o diabo, ainda mais se ele vem disfarçado de serpente. Se nosso mestre abençoado precisou de 40 dias para lidar com suas artimanhas, para expulsá-lo de seu coração ou de seus pesadelos, por que Eva só teve uma chance? Duvido que o Senhor tenha dito a ela para manter-se ignorante, longe do conhecimento. E me perdoe, meu Deus, se eu lhe fizer muitas perguntas. Sei muito bem que perguntar às vezes ofende, pois Pedro me ensinou isso com muita clareza. Mas vamos lá. O Senhor fez mesmo a mulher depois do homem? Precisou da costela dele para nos criar? É verdade que fiquei muito tempo calada, e me culpo por isso. Ficamos todas caladas, Joana, Marta, Susana, Salomé e tantas outras Marias. Mas agora falo. Nem Maria Madalena, nem Maria da Penha, nem Maria nenhuma, não nos acanhamos nem mortas. Eva e Adão não foram criados nem por Deus, nem pelas mulheres. Foram os homens que lhes deram o sopro da vida. Leiam também o que está dito sobre os animais da arca. De todos, Noé levou o macho e sua fêmea. 28. A Sagrada Torá nos enevoou o cérebro dizendo que, em qualquer circunstância, a mulher era inferior ao homem, que eles eram nossos donos e podiam até mesmo nos abandonar se assim desejassem. Nós não podíamos. Os sagrados evangelhos e o sagrado Alcorão, que disse que os homens estão sempre um grau acima das mulheres, quase toda a humanidade foi na mesma direção. 30.
Se quiserem continuar lendo as leis e a criação ao pé da letra, não há nada que eu possa fazer. Mas insisto, ao menos a cena mitológica do nascimento da primeira mulher não pode mais ser entendida como afirmação de uma suposta e ridícula inferioridade feminina. Não pode mesmo. E não sou só eu quem está dizendo. Papa Francisco falou. É o contrário, homem e mulher são da mesma substância e complementares. 30. Francisco concorda comigo. A costela é balela. E volto a dizer, mitologia machista é criação dos homens. Ouso pensar que os autores do Gênesis são os inventores do machismo, pois é lá, logo na criação, que está dito que a mulher pertence ao homem. Espero que Francisco seja o desinventor, que nos leve até o altar, não como noivas, mas como Priscila, sacerdotisa ainda no primeiro século. E volto a lembrar-me de Maria da Penha, pois num ato de valentia muito mais simples que o dela, ainda incomodada com as atitudes de Pedro, um tempo depois daquele dia em que ele disse que eu falava demais, resolvi me posicionar. Não vou desistir de lhe fazer perguntas, eu disse ao mestre enquanto olhava Pedro com o canto do olho. Temia que o irmão me atacasse, ainda que só com palavras. Temia também que Jesus pudesse ficar incomodado com os questionamentos que eu fazia, mas ele, mais uma vez, abriu seu coração sagrado. Pergunte-me o que quiser. 31. Ajoelhei-me diante do mestre, reverenciei seus pés e beijei suas mãos, sentindo que eram as mãos do Senhor. Queria que ele nos explicasse como seria o dia do julgamento, pois temia que os arcontes castigassem minha alma com maldade. Disse isso com lágrimas nos olhos. E ele, sempre gentil, me acolheu. Verdadeiramente, meus irmãos amados, a vocês que abandonaram suas famílias em meu nome, ensinarei todos os mistérios e conhecimentos. Ele, de fato, nos ensinou muito, e até mesmo depois de ser pregado na cruz, quis voltar para terminar seus ensinamentos. Sempre dizia que sua família éramos nós. Não me lembro de tudo, nem sempre me vêm os detalhes. Os gnósticos contaram que Jesus falou sobre éons e pleromas, que eram instâncias superiores no universo, conforme alguns de nós imaginávamos na época em que caminhamos juntos pelos desertos, muito antes de sabermos que o universo tinha sido criado por um Big Bang, uma grande explosão. O Senhor não vá me entender mal. Eu sei que a criação é coisa sua, mas uma coisa não impede a outra. Francisco mesmo, ele disse que o Senhor não era um mágico, nem tinha uma varinha de condão. 32. E discordou de Bento, de quem também discordo, quando ele disse que a evolução havia sido planejada pelo Senhor. Mas afinal, se nos criou a sua imagem e semelhança, eu agora fiquei com uma dúvida. O Senhor é homem ou mulher?